Oi, pessoal, boa noite. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe. Já estamos com 20 horas, né? Vamos começar? Esse 23 de setembro de 2022, 20 horas. Vamos fechar os nossos olhos, né? Fazemos uma prece que nós convidamos a todos para nos acompanharem, dizendo: Senhor Jesus, que a luz do teu amor envolva os nossos corações. Abençoa, Mestre querido, todos os lares que estão neste momento ligados a Ti, em oração, com a alma receptiva, com o coração aberto, com a expectativa de renovação, de melhoria, de mudanças para melhor. Que os Teus emissários que vêm em Teu nome nos trazer a mensagem da esperança, a mensagem da paz, da alegria, da fé e do amor, que possam ser ouvidos por cada um de nós, possam ser sentidos pelas nossas sensibilidade espiritual, e que nós possamos captar na acústica da nossa mente, da nossa alma, os suaves apelos que nos fazem a renovação, a mudança do nosso interior, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos desejos. E que a tua luz envolva também os espíritos sofredores, todos que estejam carecentes de orientação, de alívio, de tratamentos do corpo perispiritual e tratamentos do sentimento, da emoção, do pensamento. Que a tua luz envolva todos aqueles que estão sendo citados na área de texto do nosso estudo, todos os nomes que estão ali colocados, que possam ser referência para a espiritualidade, visitarem os lares e levarem as suas bênçãos para cada um que necessite. Pedimos, Senhor, que a água que esteja à nossa mesa, próxima a nós, possa ser fluidificada, que possam os espíritos amigos ali colocarem os fluidos curativos que nós necessitamos. Também a aplicação do passe, de que somos objeto, possamos receber desse fluxo energético que nos acalma, que nos eleva, que nos harmoniza. Obrigado, Senhor, por tudo e que as tuas bênçãos permaneçam conosco, que possam chegar onde hajam pessoas de boa vontade, pessoas desejosas de se aproximarem de ti, que possam ouvir-te o doce chamado. Obrigado por tudo, que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande, né? Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, todas as noites de segunda, terça, quinta e sexta, às 20 horas, tá? Sempre um estudo doutrinário e sempre nós temos como objetivo ajudar as pessoas a se sentirem melhor. Esse é o nosso grande objetivo em termos de doutrina espírita, é ajudar que o aspecto terapêutico dos ensinos dos espíritos se faça sensível, se faça sentido por cada um de vocês, tá? Por todos nós. E todas as sextas-feiras a gente está fazendo estudo do livro Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Hoje é o nosso terceiro encontro do citado livro. Então vamos dar continuidade, né? Nós estamos em meio a uma reunião mediúnica. E no começo desse livro ele vai falar um pouco, né, sobre algumas experiências mediúnicas, alguns problemas em torno da mediunidade. E é importante porque todos nós somos médiuns, né? Em maior ou menor grau, com mais sensibilidade ou menos sensibilidade, todos somos médiuns e todos teremos cada vez mais sensibilidade mediúnica, porque é uma fatalidade evolutiva, nós estamos nos desenvolvendo no sentido da espiritualidade, nós estamos nos aproximando cada vez mais do pensamento dos espíritos, né? A nossa mente, a mente encarnada, ela está transcendendo cada vez mais. E nessa reunião mediúnica, o André Luiz está observando, né? O instrutor Alexandre,
né, que durante este livro é o instrutor que vai acompanhar o André Luiz, ele está explicando a respeito da mediunidade, a respeito da preparação dos médiuns, né, e falando sobre vários aspectos, né, que giram em torno dos médiuns e das mediunidades, né. Então, aqui indicando o médium, prosseguiu o orientador com voz firme, né? Estava numa reunião mediúnica, umas 18 pessoas encarnadas e um outro grupo bem maior desencarnado, né? E essas 18 pessoas estavam ali tentando a psicografia, tentando perceber os espíritos, tal. Então haviam 6 espíritos prováveis comunicantes e apenas um médium em condição de receber alguma mensagem, né? Indicando o médium, prosseguiu o orientador com voz firme. Este irmão não é um simples aparelho. É um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso a fim de se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo, com abnegação e humildade. Né? A gente já falou sobre isso, estou só resgatando aqui. Né? Quer dizer, o médium não é apenas um aparelho, né? Não é um telefone, né? Um celular, né? Para o além. Né? O médium é um espírito. É um espírito com capacidades nervosas do sistema nervoso, o cérebro, as glândulas, todo o conjunto eletrônico do médium é um conjunto muito delicado. Aliás, de qualquer pessoa, mas do médium é mais delicado ainda, né? Porque qualquer coisa pode afetar esse aparelho. Né? Então não é algo tão simples você captar uma mensagem, você transmitir uma mensagem para o né, do plano espiritual para cá, a gente recebeu uma mensagem, não é algo tão simples assim, né? Então, a abnegação e humildade, né, primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Necessita calar para que os outros falem, dar de si próprio para que outros recebam. Então, o médium ele precisa diminuir, o médium na acepção exata do termo, para ele servir como médium, para ele receber as impressões do plano espiritual, para que ele possa traduzir uma mensagem, seja psicofônica, seja da psicografia, né, da escrita mediúnica, ele precisa calar, né, o seu próprio eu. Né? Ele precisa calar o seu próprio eu para que um outro eu, que é o espírito que vai ditar a mensagem, que vai transmitir, que vai ser o criador da mensagem, né? O idealizador da mensagem, ele possa falar através de nós, né? Através do médium. Tá? Então é preciso um esquecimento de si mesmo, uma abnegação. Né? É preciso um esquecimento de si mesmo. Tá? Ok? Certo? Necessita calar para que os outros falem, dar de si próprio para que outros recebam. Né? A disposição de dar-se, né? De doar-se. Né? Em suma, deve servir de ponte onde se encontram interesses diferentes. Sem essa compreensão consciente do espírito de serviço, não poderia atender aos propósitos edificantes. Né? Então ele precisa servir de intermediário entre aqueles que querem ajudar no plano espiritual e aqueles que estão necessitados no plano físico. Né? Nessas duas dimensões. Então o médium é o intermediário. É o intermediário entre essas duas realidades, a realidade espiritual e a realidade material. O médium precisa ter essa compreensão consciente, né? Do espírito de serviço, para que ele possa atender aos propósitos edificantes do plano espiritual. Tá? Isso no caso da transmissão de uma mensagem, né? Logicamente que no caso de uma comunicação de um necessitado, então não é uma mensagem que vai passar pelo médium, mas é a possibilidade do socorro de um espírito muito necessitado, né? Que ele possa receber através da comunicação, né? Que ele vai se comunicar através do médium. O médium também precisa esquecer de si mesmo
para entender quem é essa pessoa que eu estou percebendo. Quem é essa pessoa que está sofrendo ao meu lado aqui, que eu estou sentindo? Quem é essa pessoa? Deixa eu tentar perceber. Então é preciso um esquecimento de si mesmo, para tentar entender quem é o outro que está aqui, pedindo ajuda, ou chorando, ou desesperado, ou estertorando, né? O estertor da morte, ou arrependido por ter se matado, tá? Então o médium ele precisa estar receptivo para que ele possa atender aos propósitos da espiritualidade, tá? Naturalmente, ele é responsável pela manutenção dos recursos interiores, tais como a tolerância, a humildade, a disposição fraterna, a paciência e o amor cristão. Então, o médium, ele é o responsável pela manutenção dos recursos interiores. Então, nós somos responsáveis, como médiuns que somos, né? Nós somos responsáveis por mantermos a nossa tolerância, mantermos a nossa humildade, a disposição fraterna, a paciência, o amor cristão. Por quê? Porque isso qualquer pessoa que deseja ajudar precisa cultivar, né? Ninguém distribui aquilo que não ajunta, né? Jesus falou, só aquele que ajunta pode distribuir. Nós precisamos ajuntar boa vontade, boa disposição, tolerância, né? Nós precisamos exercitar, né? Esse que é o ajuntar, né? Exercitar, conquistar essas qualidades. E cada vez nós vamos poder ter mais para distribuir esses recursos, essas bênçãos, né? Certo, pessoal? Ok? Ana Luzia, né? Inclusive, Alexandre, o médium deve ter a capacidade de dar limites aos espíritos rebeldes. Não sei se me entendem. Sim, o médium, ele filtra as comunicações. No caso de espíritos rebeldes, aumenta a responsabilidade da filtragem. Por quê? Porque não é qualquer movimento que o espírito faça que o médium vai poder fazer. O espírito pode querer mover os braços, atingir, dar um golpe em alguém que esteja próximo. O médium não vai permitir. O espírito pode querer dar um murro na mesa. O médium não vai permitir. O médium vai perceber a intenção do espírito e vai filtrar. Ele vai podar qualquer iniciativa de desequilíbrio nesse ponto, nesse aspecto, tá? Para isso, o médium precisa ser uma pessoa suficientemente equilibrada no campo emotivo. Ele precisa ser uma pessoa suficientemente equilibrada que não vive por aí quebrando as coisas e batendo nos outros. Porque se o médium for assim, se o médium tiver essa deseducação como pessoa, ele pode ceder muito facilmente a qualquer impulso do espírito que deseje fazer isso. Por isso que antes de ter-se um médium equilibrado, educado, você precisa ter uma pessoa educada. O médium educado ele vai ser a continuidade, né? Vai ser a extensão de uma pessoa educada, né? E por isso que nós precisamos nos educar, né? Nós precisamos nos evangelizar. Né? Os médiuns, sejamos médiuns ou não, né? Todos nós precisamos nos evangelizar. Para o médium, isso assume uma característica mais necessária ainda, né? Até para poder filtrar essas comunicações de espíritos muito revoltados, rebeldes, né? Todavia, precisamos cooperar no sentido de manter-lhe os estímulos de natureza exterior. Porque se o companheiro não tem pão nem paz relativa, se lhe falta assistência nas aquisições mais simples, né, não poderemos exigir-lhe a colaboração, redundante em sacrifício. Nossas responsabilidades, portanto, estão conjugadas nos mínimos detalhes da tarefa a cumprir.
né? Então, aqui, o que que o Alexandre está dizendo, né? Que nós somos os responsáveis pela manutenção da nossa tolerância, da nossa paciência, da boa vontade. É uma coisa que compete a nós. É intransferível, ninguém vai fazer por nós, né? Mas, o que que ele diz aqui? Que os espíritos nos ajudam de modo a termos os estímulos de natureza exterior. A aquisição do pão de cada dia e de relativa paz na nossa existência, né? Então, o que que o Alexandre está dizendo? Que os espíritos nos ajudam nas aquisições do trabalho, da remuneração justa, nos ajudam nos colocando frequentemente, né, em situações que a gente possa se manter, que o médium, que o trabalhador das reuniões mediúnicas, né, que ele tenha oportunidades de obter os recursos necessários para a sua subsistência, para que ele tenha um mínimo de equilíbrio na sua existência. É isso que o Alexandre está dizendo, não é? Ah, Alexandre, mas eles ajudam na parte material? Ajudam, ajudam. Aqui não está dizendo que vai ajudar ele a ficar rico, tá? Tem muita gente que se aproxima da casa espírita, né? E, às vezes pensando, né, sonhos mirabolantes aí, mas não é não é essa a questão. A questão que eles estão dizendo é que os espíritos nos ajudam a viver de forma mais harmônica. Ah, Alexandre, mas eu conheço um médium que perdeu o emprego. Gente, os espíritos nos ajudam, sabe aquelas coisas que aparecem na nossa vida, que surge, que alguém lembra da gente, que alguém dá uma oportunidade. Muitas e muitas vezes são a espiritualidade que vai juntando os pauzinhos ali, que vai e que nós acabamos tendo os recursos. Agora, manter o trabalho é por nossa conta. Mantermos o nosso trabalho, mantermos o emprego, valorizarmos a disciplina, sermos bons trabalhadores, aí é o esforço nosso. Vocês entendem? Então, às vezes, as pessoas até responsabilizam os espíritos por coisas que têm a ver conosco. Às vezes a gente é ruim de tratamento com os outros, às vezes a gente é difícil de conviver, daqui a pouco a gente quer mandar mais do que o patrão, a gente parece que é dono da empresa, né? Aí, às vezes a gente cria dificuldades para a gente mesmo. A gente cria dificuldades, às vezes, que vão levar tempo para serem corrigidas, né? Ok, pessoal? Então, por isso que está dizendo, ó, se lhe falta assistência nas aquisições mais simples, né? Se lhe falta assistência, e não falta. Aqui ele está dizendo justamente que os espíritos ajudam nas aquisições mais simples, e às vezes nas mais complexas também, mas que são necessárias, né? Para nós, para a nossa família, né? Então, se não tivesse isso, o Alexandre diz aqui, não poderemos exigir-lhe a colaboração redundante em sacrifício. Quer dizer, se os espíritos não nos ajudassem, nós muitas vezes não suportaríamos o trabalho sob o peso do sacrifício. É lógico que o sacrifício faz parte, né? Uma certa quantia de sacrifício para cada um, é muito relativo o sacrifício, né? O que é sacrifício para um, para o outro já não é, e vice-versa, né? Ok. Mas os espíritos sabem que eles não podem nos forçar muito. Por quê? Porque cada um tem uma tolerância diferente, né? Cada um tem uma tolerância diferente. Então, eles procuram nos ajudar para que o nosso trabalho não seja um trabalho de muito sacrifício para nós, porque eles sabem que a gente não aguenta. Eles sabem que a gente cai fora. Certo? Então eles nos ajudam sim, muito mais do que a gente imagina, né? Só que tem a parte que é nossa, né? Então nós temos que ser responsáveis com a nossa vida, com o nosso trabalho, com a parte financeira. O médium está passando necessidade. Mas vai saber como é que a pessoa lida com dinheiro. Às vezes a pessoa
por impulso, ela acaba gastando lá grandes somas que não podia. É a culpa dos espíritos isso? Não é, né? Então, isso nós precisamos ter o equilíbrio, né? A responsabilidade, o discernimento em tudo que formos fazer, né? Certo, pessoal? Nossas responsabilidades, portanto, estão conjugadas nos mínimos detalhes da tarefa a cumprir. E não tenham dúvida, pessoal. Quanto mais nós trabalhamos no bem, mais nós somos úteis aos bons espíritos, somos úteis às pessoas na sociedade por ajudarmos, seja através do passe, seja através da evangelização, através da mediunidade, né? O que for em que nós sejamos úteis no trabalho espiritual, que os espíritos nos ajudam a executar, mais meticulosos eles são nos amparar, em nos amparar. Mais meticulosos eles são em nos proteger, em nos ajudar, em nos intuir. Isso também não substitui a nossa responsabilidade de manter as janelas abertas, né? Através da oração, da boa leitura, tudo mais. Mas não vai faltar ajuda. Porque quanto mais úteis nós somos, mais eles investem em nós. São muito fiéis, são os nossos verdadeiros amigos e nos ajudam sempre, tá? Então isso a gente não pode ter nenhuma dúvida, tá, pessoal? Isso é a maior certeza que a gente tem. Ok? Nos mínimos detalhes. Raiando-me a ideia de que o médium deveria esperar satisfeito a compensação divina, Alexandre ponderou. Consideremos, contudo, meu amigo, que ainda nos encontramos em trabalho incompleto. A questão de salário virá depois. Quer dizer, o Alexandre não está falando nem de salário propriamente, né? Porque o trabalho ainda está incompleto, né? Quando nós estamos aqui na, na esfera material aqui, né? Nós não estamos falando nem de salário ainda, porque nós estamos no meio do trabalho ainda. A gente tem que concluir a nossa tarefa para depois receber o salário, né? Mas ele quer dizer que são auxílios que eles nos dão até para que a gente possa trabalhar mesmo. A questão do salário virá depois, né? Ainda bem, né? É um consolo, né? Para aqueles que estejam trabalhando, né? Que estejam fazendo alguma coisa, né? Isso aqui é até bem consolador, né? Certo? Mas demonstra, sim, a providência divina, né? Em nome da providência divina, eles nos ajudam, da misericórdia divina, né? Em nome da misericórdia divina. Eles nos ajudam sempre, né? Para que a gente possa trabalhar. Eles nos ajudam para que a gente possa ajudar. É tão grande a misericórdia divina, né? Nesse ponto da conversação, convidou-me à aproximação do aparelho mediúnico, né? O Alexandre, né? Trouxe o André Luiz mais para perto do médium e colocando-lhe a destra sobre a fronte, a destra é a mão direita, né? É a destra e a sinistra. É a mão esquerda, eu sou canhoto, sou sinistro. E colocando-lhe a destra sobre a fronte, exclamou. A fronte, né, do médium, né? O Alexandre colocou a mão direita na fronte, né, do médium. Observe, falou para o André Luiz. Estamos diante do psicógrafo comum. Antes do trabalho a que se submete neste momento, nossos auxiliares, os auxiliares espirituais, né, já lhe prepararam as possibilidades para que não se lhe perturbe a saúde física. Olha que interessante. Então, anteriormente, os espíritos trabalhadores lá, eles já prepararam o organismo do médium para que o intercâmbio mediúnico não lhe perturbe a saúde física.
né? As oscilações das emoções, das energias, né? Do pensamento, né? Do fenômeno mediúnico. Então fica todo preparado. Isso no caso de recepção de uma mensagem. Imagina no caso de recepção de um espírito sofredor, o quanto que os espíritos amigos nos ajudam para que nós não soframos o impacto tão grande, né, do sofredor, tá? Certo, pessoal? A transmissão da mensagem não será simplesmente tomar a mão, entre aspas. Não é simplesmente o espírito pega lá, pega a mão do médium e começa a escrever. Não é assim. Há processos intrincados, complexos. Né? Há processos intrincados, complexos, né? Complicados. Tá? Você vê que coisa, né? Então não é tão simples assim, né? É uma ciência, né? Por isso que a mediunidade é uma ciência. Que devagarzinho a gente vai conhecendo, né? No plano espiritual eles conhecem muito. Os médicos de lá, os psicólogos, os professores, vários trabalhadores, né, do intercâmbio ali, especialistas, eles conhecem muito da mediunidade, né? Nós estamos engatinhando, né? E ante minha profunda curiosidade científica, o orientador ofereceu-me o auxílio magnético de sua personalidade vigorosa e passei a observar no corpo do intermediário grande laboratório de forças vibrantes. Então Alexandre ele ajudou magneticamente o André Luiz, e o André Luiz, munido da força do Alexandre, ele começou a observar. Você vê como é que os espíritos, o espírito que pode mais, ajuda o espírito que pode menos. Né? Ele ajuda energeticamente, inclusive ampliando as faculdades de visão do André Luiz. Interessante, né? E aí o André Luiz, sob o influxo da energia do Alexandre, ele começou a observar o corpo, como se o corpo ali, né? Ele adquirisse uma visão microscópica, né? E ele começasse a observar o organismo do médium, tá? Ok. Aí o que que ele viu, né? Meu poder de apreensão visual superara os raios X, com características muito mais aperfeiçoadas. As glândulas do rapaz transformaram-se em núcleos luminosos, à guisa de perfeitas oficinas elétricas. Então, o que que ele viu? Ele viu as glândulas do rapaz. Eu coloquei aqui do lado, né? Aí você tem a pineal aqui no centro do cérebro, a hipófise pertinho da pineal, depois descendo. Aí você tem as tireoides, a paratireoides no pescoço, descendo mais ali na região da traqueia. Você tem ali o timo, ali perto dos pulmões. Aí depois descendo mais, o timo é responsável pela parte imunológica, né? O sistema imunológico do nosso corpo. Aí as glândulas suprarrenais, aquelas que estão em cima dos rins, são adrenais ou suprarrenais, né? Você tem o pâncreas também, né, que produz a insulina. Aí você tem mais para baixo ali os ovários nas mulheres e você tem os testículos nos homens, né? Então ele começou a ver as glândulas no corpo todo do rapaz, como núcleos luminosos, né? Como se estivesse dentro de uma oficina elétrica ali de luzes, né? Começou a ver as glândulas, cada glândula com os seus potenciais radiantes ali, luminosos, né? O sistema nervoso e as glândulas são os sistemas mais importantes na ligação do espírito com o corpo, do espírito e perispírito, né? Com o corpo físico, tá? São as conexões mais importantes ali. Todas as outras, elas recebem depois uma grande influência através do sistema nervoso e do sistema endócrino, tá? É extremamente importante, ok? E o André Luiz vendo tudo isso de olho nu, né? Só que com
com o potencial energético do instrutor Alexandre, né? Que está dando uma força para ele ali, né? Ok? Detive-me, porém, na contemplação do cérebro. Em particular, os condutores medulares formavam um extenso pavio, né, ao longo da coluna, a medula, né, todas as inervações ali, né, formavam um extenso pavio, né, que vai, que, né, aquelas chispas, né, sustentando a luz mental, sustentando a luz do cérebro, né, e a luz da mente, né, a mente ela fica justaposta ao cérebro, né, como uma chama generosa de uma vela de enormes proporções, né? Então, como se a mente fosse uma chama de uma vela de enormes proporções, tá? Interessante, né? Então, você vê toda a inervação na medula ali, né? É tudo elétrico ali, né? Irradiando luz e sustentando a energia ali da mente e do cérebro, né? Que estão justapostos, tá? Ok. Os centros metabólicos infundiam-me surpresas. Os centros metabólicos são as próprias células, que são os centros metabólicos do sistema nervoso, né? As células nervosas, que a gente colocou aqui em cima, né? Os neurônios, né? Ligados ali que ocorre o metabolismo ali, né? Das substâncias dentro do nosso sistema nervoso, né? Os centros metabólicos infundiam-me surpresas. O cérebro mostrava fulgurações nos desenhos caprichosos. Os lobos cerebrais lembravam-me correntes dinâmicas, né? A gente colocou uma imagem embaixo aqui do cérebro luminoso, né? Desenhos caprichosos de luz ali, correntes dinâmicas, né? De eletricidade ali. Que interessante, né, pessoal? Como é bonito, né? O nosso organismo. É. As células corticais e as fibras nervosas, as células corticais aqui mais em torno do córtex, né? Que é a região que envolve mais o cérebro, né? As células corticais e as fibras nervosas, com suas tênues ramificações, constituíam elementos delicadíssimos de condução das energias recônditas e imponderáveis, né? Então, André Luiz estava se surpreendendo com a usina ali que é o nosso cérebro, né? Todo o sistema nervoso, né? Que bonito, né, pessoal? A Giovana, né? Imagina o André Luiz que é médico vendo tudo isso, deve ter ficado maravilhado, verdade. O Manuel, né? Movimentação de partículas elétricas nas diversas regiões, né? Indicam o funcionamento pelo fluxo da luz, né? Que até a gente pode, de certo modo, verificar, né? Nos exames que são feitos, né? Onde você consegue mapear ali o cérebro, onde é que está maior intensidade de funcionamento, menor, né? Pelo consumo de energia nas várias regiões do cérebro, né? Tem exames hoje bem interessantes nesse campo aí, né? Nesse conceito, sob a luz mental indefinível, a epífise, que é a glândula pineal, epineal ou epífise, né? Emitia raios azulados e intensos. Aqui na imagem que a gente colocou não está muito azulado aqui, né? Mas é esse núcleo aqui, tá? Aqui está mais rosado, né? Mas aqui ele fala que são raios azulados e intensos. A glândula pineal ou epífise, né? Observação perfeita, indagou o instrutor, interrompendo meu assombro, né? O professor falou, você está vendo bem? Né? Ele estava ajudando o André Luiz a ver, mas não sabia se ele estava vendo bem, né? Transmitir mensagens de uma esfera para outra no serviço de edificação humana, continuou, demanda esforço, boa vontade, cooperação e propósito consistente. Você vê, né? Para transmitir mensagens de uma esfera para outra,
A gente acha que é fácil, né? Mas demanda esforço, boa vontade, cooperação, propósito consistente. Gente, você pega o Chico Xavier, por exemplo. O Chico Xavier, ele começou a fazer trabalho de mensagens, né, propriamente, receber mensagem. É um trabalho muito complicado esse de mensagens. Muito delicado esse trabalho de mensagens. O Chico Xavier começou a fazer da metade para frente lá da vida, não sei exatamente o ponto lá, mas ele teve que adquirir experiência, né? Muito tempo ali escrevendo livros, muito tempo amadurecendo no trato com a mediunidade, no trato com os seres humanos, né? No trato com as pessoas. Para daí ele adentrar nesse trabalho, que é um trabalho muito delicado, o trabalho de receber mensagens. Principalmente mensagens ali à frente dos parentes, né? À frente daqueles que perderam familiares, tá? Trabalhos públicos de mensagem. Não é fácil não, pessoal. Demanda muita estrutura, muito preparo, tá? Muito cuidado, né? Então, a glândula pineal ela fica no centro, né? Dentro da célula túrcica, que é uma estrutura é, óssea, né? Ele fica protegidinho ali a glândula pineal. A glândula pineal, ela emite hormônios também, né? A melatonina é um hormônio da pineal, né? E ajuda no sono, né? Depois a gente vai estudar mais particularmente a questão da pineal, tá? E ela tem uma ligação muito próxima ali com a hipófise. E a hipófise, né? A pituitária ou hipófise, né? Ela comanda todas as outras glândulas praticamente no nosso corpo. Tem uma lista imensa de hormônios que a hipófise comanda, tá? Então, é bem importante, né? Certo, pessoal? Tá ficando claro? Eu sei que é um pouco biológica a coisa aqui, né? Mas é importantíssimo o assunto, né? Pra gente entender melhor, né? A conexão do espiritual com o material, né? A pineal, ou epífise, né? Os espíritos falam que é a glândula da vida mental. O Alexandre fala que é a glândula da vida mental. É a nossa parabólicazinha ali, né? Ela é a flor de lótus de 1000 pétalas, né? Porque ela se abre para cima aqui no centro coronário, né? É a nossa parabólica ali, captando as irradiações espirituais, tá? Ok? É natural que o treinamento e a colaboração espontânea do médium facilitem o trabalho. Entretanto, de qualquer modo, o serviço não é automático. Requer muita compreensão, oportunidade e consciência. Né? Consciência no sentido da gente saber o que está fazendo, né? Saber agir com consciência, né? Então requer muita compreensão, oportunidade e consciência. Você pega, por exemplo, o Chico Xavier, né? Muita gente se surpreende com os livros. Isso aqui é um dos livros dele, né? Tem livros muito difíceis, livros assim muito técnicos, outros livros de uma sensibilidade extraordinária, uma sensibilidade poética, né? Um lirismo muito grande, os romances, né? Então, agora os espíritos falam que o Chico Xavier não conseguiria. A gente acha assim, os espíritos tomavam a mão do Chico e escrevia lá. E o Chico não tinha nada a ver com isso, né? Os espíritos que escreviam através do Chico. Sim, os espíritos escreviam através do Chico. Mas dizem os espíritos amigos que o Chico não conseguiria receber essa multiplicidade de textos difíceis, poéticos, romances e tal, se ele não tivesse nos arquivos dele uma formação muito boa nessas áreas. Entendeu? Então não é exatamente assim.
só transmitir, ele não é um aparelho só receptor que vai transmitir tudo que vier, entendeu? Não é, precisa encontrar também recursos no inconsciente e no consciente também, né? Dependendo do caso, mas principalmente no inconsciente do médium, precisa encontrar recursos, dependendo do tipo de mensagem que quer transmitir, né? De conhecimentos que quer passar. Então, o Chico, a gente sabe que o Chico já teve outras encarnações, já teve uma formação intelectual boa, conhecimentos, né? Então, tudo leva a crer que é dessa forma, tá? Então, não é tão simples assim, certo? Ok. Estava admirado. Acredita que o intermediário perguntou, o Alexandre, né? Possa improvisar o estado receptivo? De nenhum modo. A sua preparação espiritual deve ser incessante, né? O Alexandre explicando. Você acha que o médium pode improvisar o estado receptivo? Ele fala, não, de forma alguma, de nenhum modo, né? Quer dizer, a preparação espiritual deve ser incessante, né? Alexandre, mas eu tenho pessoa que eu conheço que recebe espírito com facilidade, que vira e mexe, incorpora em qualquer lugar. Mas aí a gente está falando de uma pessoa muitas vezes desequilibrada, a gente está falando de uma pessoa obsediada, né? A gente está falando de uma pessoa, né, que fica tomada pelos espíritos frequentemente, né? Então, muito frequentemente ocorre isso, tá? Então a gente não está falando do exercício da mediunidade para a recepção de mensagens dentro de um trabalho sistemático no bem, né? Dentro de uma proteção. Então, Alexandre, mas eu conheço uma pessoa que ela recebe espíritos, espíritos bons que estão ajudando a família e tal, e recebe na casa dela mesmo, e às vezes vai fazer o evangelho e ela recebe. São situações muitas vezes anômalas, são situações reais, muitas vezes positivas mesmo, tá? Tem situações positivas e outras nem tão positivas assim. Mas tem certas situações positivas que os espíritos realmente estão tentando ajudar, estão tentando minimamente orientar ali, estão tentando organizar de certo modo ali, com tamanha dificuldade da família, muitas vezes tentando levar a família para a casa espírita, para receber instrução, para começar a participar de um trabalho sistemático no bem, onde a sua mediunidade, a mediunidade às vezes dos familiares também vão encontrar um emprego saudável, né? Um trabalho benéfico, entendeu? Mas são situações que ocorrem ali de uma forma um pouco anômala, até em função das circunstâncias. Às vezes tem um membro da família que começa a eclodir da mediunidade. E às vezes a família nem sabe direito o que que é mediunidade, nem o próprio médium sabe o que que é mediunidade, não sabe o que fazer. E tem lá alguns espíritos amigos tentando ajudar, tentando orientar a família, tentando acalmar as pessoas, entendeu? Trabalhando como é possível ali, até que se consiga orientar a família, até que se consiga, entendeu? Certo, pessoal? Com o meu avô mesmo aconteceu isso. O meu avô materno aconteceu isso. Ele morava perto de Matão, né? Morava em Santa Ernestina, ele era dentista, era um baiano, tinha mudado ali para o interior de São Paulo. E católico, era, era de ficar ali, né? Ajudando na igreja, ele e minha avó filha de Maria, ele também bem envolvido com a igreja e tal, e começou a incorporar, começou. Passava as noites gritando lá, minha avó não sabia o que fazia, ele perdia a consciência, né? E começava a gritar lá, passava a noite gritando. Até que os espíritos amigos lá acabaram encaminhando ele para conversar com o Caibar Schutel, lá em Matão. Seu Caibar Schutel, né? E aí o seu Caibar orientou ele, explicou, né? Ele começou a trabalhar no grupo do seu Caibar, como médium lá, né? Seu Caibar foi ajudando.
tá? Então, é assim, né? Muitas vezes surge de uma forma explosiva e com o tempo os espíritos vão conseguindo orientar, encaminhar a família, os médiuns, né? Ok? É, vamos lá, né? Temos tempo ainda. Qualquer incidente pode perturbar-lhe o aparelhamento sensível, como a pedrada que interrompe o trabalho da válvula receptora. Tá? Então, olha só. Qualquer incidente pode perturbar-lhe o aparelhamento sensível. Quer dizer, o médium é um aparelho, não é só o aparelho, né? Mas ele é um aparelho eletroeletrônico, psicológico, emocional, né? Esse conjunto todo, que qualquer incidente pode perturbar esse aparelho. Brigas, dissensões, discórdias, agressões, dúvidas sobre a mediunidade da pessoa, né? Maledicência, pode perturbar o funcionamento desse aparelho, desse médium. É como se fosse um aparelho que pode quebrar, às vezes com danos irreparáveis, dizem os espíritos. Você pega a insegurança, por exemplo, né? A insegurança. A insegurança, se de repente você, né, se fala coisas para o médium que aumentam muito a insegurança que ele já tem. Aquilo ali pode causar problemas para o resto da vida no médium, em termos de trabalho mediúnico, em termos de segurança no trabalho mediúnico, né? No funcionamento como médium. Ok? Certo, pessoal? Por isso que é preciso cuidado, né, com os médiuns, né? Para que o médium trabalhe bem, né? De uma forma segura, de uma forma saudável, equilibrada, né? Qualquer incidente pode perturbar-lhe o aparelhamento sensível, como a pedrada que interrompe o trabalho da válvula receptora. Você pega um aparelho e joga uma pedra lá, aí o aparelho pode quebrar, certo? Ok? Além disso, a nossa cooperação magnética é fundamental para a execução da tarefa. Né? Então, o Alexandre está dizendo, ó, a nossa ajuda magnética é fundamental para o fenômeno mediúnico, para a comunicação, para a psicografia, tá? Quer dizer que eles precisam lhe ajudar magneticamente. Isso faz parte ali do processo da recepção. Chico Xavier tinha o apoio dos espíritos que ajudavam na tarefa de recepção. Não era só o Emmanuel, não era só a pessoa que ia ditar a mensagem, vários outros espíritos estavam lá fazendo a proteção, estabelecendo correntes magnéticas, doando energias, aplicando paz, cuidando do organismo do Chico, né? Muitos espíritos participavam, né, dos trabalhos, tá? A Maria Ângela, Alexandre, isso também depende da parte moral do médium. Então, como o Alexandre falou, que o instrutor falou, né, já nesse capítulo mesmo, a mediunidade, ela sempre vai ir melhor, né, se nós entendermos o ascendente moral sobre a mediunidade, a importância que tem o aspecto moral, né? Ou seja, nós vivemos de uma forma mais moralizada, mais evangelizada, né? Moralizar-se tem muito a ver com nós aprendermos a administrar os instintos. Não termos uma vida primitiva, nós termos uma vida mais espiritualizada, é termos uma vida mais moralizada, entendeu? Então, mediunidade vai receber muita ajuda, vamos dizer assim, né, do nosso comportamento mais moralizado nesse sentido, entendeu? Então é fundamental o médium moralizar-se, né, evangelizar-se, né? Tá? Não quer dizer ele ser moralista, quer dizer ele procurar efetivamente se melhorar, tá? Examine atentamente.
estamos notando as singularidades do corpo perispiritual. Pode reconhecer agora que todo centro glandular é uma potência elétrica. Estão olhando não é apenas o corpo físico, estão olhando o corpo perispiritual. Lógico que está ali acoplado ao corpo físico, né? O conjunto, o corpo físico e o corpo espiritual, né? Mas eles estão olhando ali a energia, ali os campos energéticos ali, estão olhando as singularidades do corpo perispiritual, né? E as glândulas, né, irradiam energia, né? Tem a sua parte material e tem a sua parte no perispírito, né? São as conexões do corpo perispiritual com o corpo material, né? No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise ou pineal, né, desempenha o papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção dos raios peculiares à nossa esfera. Então eu quis colocar aqui uma imagem, né, que representasse mais ou menos ali os centros energéticos e a pineal lá no centro coronário, lá em cima, no centro da coroa, né, abrindo, né, os hindus chamavam do loto de 1000 pétalas, porque segundo o que nós entendemos estudando, né, teria 996 vórtices de energia abrindo-se para o alto como se fosse uma flor de lótus. Cada vórtice de energia seria uma pétala, vamos dizer assim, né, no lótus de 1000 pétalas, né? Então seriam vórtices de energia se abrindo para o alto, captando, né, como diz o Alexandre aqui, ó, né, o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. Quer dizer, tem capacidade de emitir e receber raios espirituais, né, peculiares à esfera espiritual. Você vê que interessante. Poder de emitir e de receber. Né? Nós somos um aparelho não apenas receptor, nós somos emissor também. Estejamos aqui encarnados, estejamos desencarnados, nós somos um aparelho emissor e receptor. Entendeu? Certo, pessoal? E a gente está fazendo isso o tempo todo. O tempo todo a gente emite e recebe. Tá? A gente tem que tomar cuidado. O tipo de onda que a gente emite e o tipo de onda, né, que a gente recebe. Né? Os espíritos dizem na obra do André Luiz, né, que quando a pessoa que ora, que lê, que reflete todos os dias, tem um momento de oração, de leitura, de reflexão, se transforma num acumulador de correntes, de frequências mentais elevadas. É como se fosse um aparelhinho ali que vai gravando frequências, sabe aquele aparelhinho de rádio que vai mantendo vai mantendo gravadas certas FMs lá, para quando você precisar, ele já está ali, tem as programações ali já, que você já, as últimas que você tem ouvido, ele já fica lá gravado. Nós vamos nos tornando um acumulador de frequências mentais elevadas. Porque a gente fazendo isso todo dia vai acostumando o cérebro, vai acostumando a mente, vai acostumando o nosso organismo, nossos pensamentos, sentimentos, a acessar constantemente aquelas frequências elevadas. Entendeu? Então nós vamos saindo das obsessões, nós vamos deixando as frequências baixas e vamos acessando apenas as frequências mentais elevadas. Nós vamos ativando os centros energéticos, né? Os chakras que a gente colocou aqui, né? Nós vamos ativando todos eles, né? A pineal ela vai funcionar como se fosse um prisma, né? Recebendo um cristalzinho, recebendo e decodificando as frequências que chegam até os chakras, né? Os centros energéticos. Mas a gente vai voltar a falar sobre isso ainda, tá? Ok?
Nós já estamos quase acabando, vamos ver se a gente acaba aqui hoje. É nela, na epífise ou pineal, né, que reside o sentido novo dos homens, a mediunidade, né, que foi tido como o sexto sentido, né, que nós temos os 5 sentidos materiais, que seria o sexto sentido, né? Embora o sexto sentido hoje a ciência chama da propriocepção, né, que seria a capacidade de sentirmos internamente os órgãos, de nós nos percebermos, né? Eles chamam de propriocepção, tá? Mas não, né, não é exatamente o que a gente chama de sexto sentido ou do sentido espiritual, né? É nela e na epífise que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina, então mediunidade, funcionamento da pineal, ativação ele está chamando de potência divina. Na maioria dos homens, dorme embrionária. Na maioria dos homens, dorme embrionária, como uma semente que está dormente lá, não acordou ainda, não despertou ainda. Na grande maioria dos homens, a potência divina dorme embrionária, né? Nós vamos ativando mais conforme nós vamos tendo na economia energética dos nossos centros energéticos, das nossas atividades diárias, das prioridades, das metas que nós estabelecemos como mais importantes. Na nossa economia energética, nós vamos ativando mais os centros superiores, inclusive o coronário da coroa, né? Ativando mais a pineal. Aí ele vai despertando, né? Mas hoje é a minoria ainda, né? Ok. Reconheci que, de fato, a glândula pineal do intermediário, do médium que eles estavam observando, expedia luminosidade cada vez mais intensa. Ele percebeu que estava aumentando a intensidade da pineal, do médium encarnado, né? Deslocando, porém, a sua atenção do cérebro para a máquina corpórea em geral, o orientador prosseguiu, né? O Alexandre, né? A operação da mensagem não é nada simples, embora os trabalhadores encarnados não tenham consciência de seu mecanismo intrínseco. Assim como as crianças, em se fartando no ambiente doméstico, não conhecem o custo da vida ao sacrifício dos pais. Ele fez uma comparação aqui, né, dos trabalhadores encarnados que não sabem do tamanho da dificuldade que é a simples recepção de mensagens, né, elevadas aqui, né? Nós não temos consciência real dos mecanismos intrínsecos lá da mediunidade, né? Por isso que é importante a gente estudar, para a gente entender a importância disso, né? Mas a gente acaba sendo como as crianças que se fartam, né? Quer dizer, aproveitam os recursos no lar sem saber exatamente o custo da vida dos pais, né? Porque a criança não tem ainda esse senso, né, de realidade, né, que os pais vivem e tal. Então eles compararam, né, os trabalhadores encarnados como as crianças, né, que se fartam no ambiente doméstico. Muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial, para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Olha só, né, muito antes da reunião que se efetua, né, que estavam ali na reunião, o servidor, o médium, já foi objeto de nossa atenção especial. Quer dizer, muito antes ele já estava sendo cuidado para que os pensamentos grosseiros do médium, do próprio médium, não lhe pesem no campo íntimo. Olha só o tamanho do cuidado que eles têm conosco. Quer dizer, os espíritos acompanham o médium há horas antes, no começo do dia já estão acompanhando o médium, porque à noite vai ter reunião mediúnica. Acompanho para tentar ajudar o médium a manter o pensamento mais equilibrado, mais espiritualizado, lembrando da reunião, hoje à noite eu tenho reunião, deixa eu me cuidar, né? Deixa eu não ficar vendo besteira na TV, deixa eu não ficar
deixa eu cuidar para não ficar nervoso, vendo não sei o que lá, para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Olha o tamanho do cuidado de que nós somos objeto. Por isso que a gente tem que ajudar também, né? Porque os espíritos têm um trabalho com a gente para que nós não fiquemos cultivando pensamentos grosseiros que venham atrapalhar o nosso trabalho espiritual, o nosso trabalho mediúnico, o nosso trabalho, né? É uma coisa maravilhosa, né? Só que ao mesmo tempo a gente tem que entender a responsabilidade que é, né? A gente não pode só ficar maravilhado com isso, a gente tem que entender e ajudar, né? Deixa eu ver, só ver como é que tá aqui. Vamos dar uma paradinha aqui, pessoal, que ainda vai um finalzinho aqui. E eu não quero passar correndo, não, que ele vai falar umas coisas interessantes ali. Eu quero passar mais devagar, tá? Estão vendo que os estudos estão ficando mais complexos, né? Então vocês vão acompanhando aí, vão estudando em casa e a gente vai tentando traduzir um pouco para todos aí, tá bom? Vamos então fazer a prece final, pessoal. Vamos agradecer, né? Tamanha luz que estamos recebendo, até para valorizarmos mais essas bênçãos, né? Que são a oportunidade do trabalho na mediunidade, a oportunidade da casa espírita, dos estudos, e do quanto somos objeto dessa solicitude espiritual, dessa providência, desse carinho meticuloso conosco, muito mais amplo e muito mais extenso do que nós entendemos, do que nós compreendemos, do que nós enxergamos, Senhor. E aí nós imaginamos o quão solícito és tu para com cada um de nós. E tem sido ao longo desses milhares e milhares de anos que tu nos acompanhas como um pai, com o carinho de um pai diante dos filhos que somos todos nós perante ti, simbolicamente falando, porque somos muito necessitados dos ensinos que tu nos dás, representando o nosso Pai Celestial, representando o nosso Criador mais proximamente a cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua dedicação e muito obrigado pelo carinho e pela dedicação dos espíritos amigos que estão nesse exato momento fazendo justamente isso, cuidando delicadamente do nosso organismo, do nosso perispírito, retirando substâncias venenosas do nosso corpo, energias deletérias que vão diluindo com o seu ato de amor, com a aplicação do passe, com a água fluida. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que as tuas bênçãos nós possamos manter em nosso corpo físico, em nosso perispírito, em nossa mente, em nosso coração e em cada célula dos trilhões de células que existem no nosso organismo. Que a tua luz esteja presente em cada uma delas, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então finalizamos. Muito obrigado aí pela presença, pela participação durante toda a semana. Tá? Nós encerramos aqui a nossa semana de estudo, né? Segunda-feira a gente está de volta. Espero que todos tenham um excelente final de semana. Aproveitem bem. Segunda-feira a gente está aqui com o Livro dos Espíritos, tá? Às 20 horas. Então, um grande abraço para todos. Fiquem com Deus.